Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Engenharia e HVAC. Eu sou o João Vitor e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o PMOC, o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Bom, e o que é o PMOC? O PMOC é uma documentação que deve ser mantida em posse de empresas que possuam ambientes de uso público e coletivo que são climatizados com equipamentos de ar-condicionado. Então, o objetivo principal é garantir a qualidade do ar no interior desses ambientes através da manutenção periódica dos equipamentos de ar-condicionado. Todos nós sabemos que a nossa saúde ela está diretamente ligada à qualidade do ar que nós respiramos. Os equipamentos de ar-condicionado eles influenciam diretamente nessa qualidade do ar, pois eles podem apresentar fungos, bactérias, poeira, entre outras coisas que podem ser prejudiciais para a nossa respiração. E para quem se aplica o PMOC? Bom, a Lei 13.589 de 2018, ela tornou o PMOC obrigatório para todos os edifícios de uso público e coletivo. Então a gente consegue citar como exemplo escolas, hospitais, igrejas, farmácias, academias, restaurantes e empresas no geral. Então, seja esse ambiente pequeno ou muito grande, se ele possui um local de uso público e coletivo, onde existe um equipamento de ar-condicionado instalado, esse ambiente, essa empresa, ela precisa apresentar um PMOC, certo? Bom, para elaborar o PMOC, basicamente são realizadas duas etapas. Na primeira etapa, é realizado o planejamento e a execução das manutenções preventivas. Então é necessário fazer um plano de manutenção e uma equipe técnica para poder executar esse planejamento. E na segunda etapa é realizada uma análise da qualidade do ar no interior dos ambientes. Então, obviamente que se a etapa 1 ela for feita de maneira correta, seguindo toda a programação e os parâmetros técnicos necessários, a etapa 2 ela vai apresentar resultados positivos. Beleza? Na primeira parte do PMOC, é necessário elaborar um plano de manutenção, que basicamente é um conjunto de atividades que devem ser exercidas periodicamente, onde são avaliadas e revisadas as condições operacionais de determinado equipamento. Então, o PMOC ele vai ser um plano de manutenção voltado exclusivamente para equipamentos de climatização. Então, basicamente, o que vai ser o PMOC? Ele vai conter vários documentos e um desses documentos vai ser o plano de manutenção. No plano de manutenção vão ser listadas todas as atividades preventivas que vão ser executadas naquele equipamento. Além disso, o equipamento em si ele deve ser todo identificado, ou seja, as informações técnicas devem ser descritas no plano de manutenção, onde esse equipamento está instalado e os responsáveis para executar as atividades de manutenção preventiva. Esse é o plano de manutenção, certo? Após ser feito o plano de manutenção, é hora de executar as atividades que foram planejadas. E para isso é necessário uma equipe técnica especializada. E aqui entra um detalhe. Se, somando todos os equipamentos instalados naquele edifício, naquele estabelecimento, a capacidade for superior a 60.000 BTUs por hora, é obrigatório manter um responsável técnico por aquele serviço. Então, por exemplo, suponha que você tem uma loja de celular. Essa loja ela atende o público em geral e tem um equipamento de 24.000 BTUs instalado naquela loja. É obrigatório pela lei ter um PMOC para aquele estabelecimento. Porém, como a capacidade instalada é superior a 60.000 BTUs por hora, não é necessário ter um responsável técnico por aquele serviço. Apenas ter uma equipe especializada para prestar a manutenção dos equipamentos de ar-condicionado. Agora, se na sua loja, no seu estabelecimento, você tem um conjunto de equipamentos e somando a potência de cada equipamento dá um valor superior a 60.000 BTUs por hora, vai ser necessário manter um responsável técnico por esse serviço. Bom, então se a gente falar da parte de manutenção dos equipamentos, o responsável técnico ele pode ser um engenheiro mecânico e para isso esse engenheiro ele vai emitir uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, ou também um dos técnicos que estão descritos a seguir, por exemplo, o técnico em mecânica, o técnico em eletromecânica e o técnico em refrigeração e ar-condicionado. E para isso esse técnico ele vai emitir um
TRT, que é um termo de responsabilidade técnica. Então, só relembrando, caso somando todas as potências dos equipamentos instalados no estabelecimento ultrapassar 60.000 BTUs por hora, é necessário ter um responsável técnico para a execução daquele serviço. Na parte de análise da qualidade do ar, é necessário contratar uma empresa especializada com a prestação de serviços dessa área para poder coletar amostras, né, daquele ar em cada ambiente e em seguida emitir um relatório técnico dizendo se o ar ele está dentro dos padrões estabelecidos nas normas, né? E para ser responsável técnico por esse serviço é necessário ser um engenheiro químico de segurança do trabalho ou sanitário, certo? Para fechar bem essa ideia, vou aqui dar um exemplo. Então, suponha que nós temos uma empresa com 5 salas comerciais e cada sala ela tem um equipamento de ar-condicionado instalado. Então, o PMOC ele vai conter os seguintes documentos. Primeiro, vai ser necessário fazer um plano de manutenção para cada equipamento de ar-condicionado. E aqui você vai fazer a seguinte conta, vai somar a capacidade de cada equipamento. Se essa soma for superior a 60.000 BTU por hora, vai ser necessário um responsável técnico por esse serviço. Então, esse responsável técnico, se for um engenheiro, ele tem que emitir uma ERT, e se for um técnico, tem que emitir uma TRT. E esse documento ele deve ser anexado junto com o plano de manutenção para cada equipamento de ar-condicionado, certo? E, posteriormente à realização das manutenções, é necessário fazer a análise da qualidade do ar de cada ambiente. E isso também deve ser feito pelos profissionais habilitados, conforme eu comentei nos slides anteriores, certo? Então, são esses 3 documentos que devem conter um PMOC: o plano de manutenção para cada equipamento de ar-condicionado, a ART ou a TRT do responsável técnico pelas manutenções, se ele for necessário, e a análise da qualidade do ar daqueles ambientes, certo? E quem fiscaliza o PMOC? A fiscalização do PMOC ela é feita pela Vigilância Sanitária, a Anvisa. Basicamente, é o órgão responsável por ir até as empresas, os estabelecimentos e cobrar, né, sobre a execução do PMOC. Então, eles têm uma resolução própria, que é a Resolução 9, que contém, né, todos os pré-requisitos acerca da qualidade do ar no interior dos ambientes climatizados, né, que deve ser atendido no PMOC. E se a empresa ela não cumprir esses pré-requisitos, ela pode ser enquadrada em infração sanitária, e pode levar uma multa que varia de 2.000 a 1.500.000 reais. Parece assustador, mas é verdade. E o valor dessa multa vai depender da gravidade da infração, certo? E isso pode ser consultado na Lei 6.437 de 1977, beleza? Bom, então só para fechar essa ideia, a gente sabe que o PMOC, além de garantir, né, uma qualidade no ar que as pessoas estão respirando, ela também promove benefícios para o equipamento. Então, um equipamento que recebe manutenção, ele vai ter menor chance de dar um problema, né? Ele vai trabalhar com a maior vida útil, com maior eficiência ao longo do seu funcionamento, certo? E além disso também, a infraestrutura que recebe aquele equipamento de ar-condicionado, ela vai ser mantida, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, um equipamento que está com vazamento de água, ele pode danificar uma parede, uma marcenaria, um móvel. E, cara, isso é assim um problema gigante, porque quem trabalha na área com certeza já pegou várias situações desse tipo e sabe que não é nada agradável. Além de, por exemplo, problemas elétricos que pode acontecer, que pode causar um incêndio ou coisas do tipo, certo? Então, o PMOC ele traz diversos benefícios e ele deve ser comentado e deve ser um assunto que deve sim estar na roda de conversa de todo mundo que trabalha nessa área, porque é o bem de todos, né, que está em jogo, beleza? Então, pessoal, essas são as referências que eu utilizei para poder preparar essa apresentação e é isso. Agradeço, fiquem com Deus, até a próxima. E antes que eu me esqueça, obrigado pela atenção. Deixe seu like aqui nesse vídeo e compartilhe para um amigo, você vai me ajudar muito, beleza? Valeu, galera!